Animes subestimados. Eu acho que a maior surpresa que um otaku pode ter não é quando ele assiste um anime que ele já sabe que é bom, mas é quando você pega um anime que você não assistiu nada, você não sabe nada a respeito, e quando você vai ver, você se surpreende com uma história legal. Seja porque ele tem uma premissa da hora, ou porque ele tem uma animação muito bem feita, muito louca. Hoje vamos falar dos 5 melhores animes que ninguém esperava nada, mas que entregou tudo logo depois da vinheta. Oi, tudo bem? Se você ainda não me conhece, meu nome é Edson e seja bem-vindo ao Rato de Anime. E eu tava a fim de fazer essa lista há muito tempo por conta de um anime que eu vi algum tempo atrás e que, sem nem ter ideia, ele acabou entrando no meu top 10 dos melhores animes que eu já assisti na história. Mas é claro que esse anime eu vou deixar lá pro final. Mas uma boa dica pra gente começar essa lista aqui é Konoyusha, o anime do herói precavido. A premissa dessa história aqui é que existem vários deuses que eles cuidam de um multiverso de planetas diferentes. E para cada um desses planetas eles recebem uma classificação, que vai de nível E, do mais fraco, até o nível S, SS, SS+, e por aí vai. E um dia, uma garota que foi promovida recentemente a deusa, ela recebe uma missão de conseguir resolver as tretas de um planeta nível S. E por conta disso, ela invoca um herói chamado Seiya. Só que o engraçado desse cara aqui é que ele é extremamente precavido. Então, ele não sai de casa pra comprar pão se ele não meter 300 flexões antes. E o maluco judia da bichinha, hein? Ele esculacha ela todos os episódios, ele zoa com ela, não respeita a coitada da deusa, e ele é aquele tipo de protagonista que ele leva tudo a sério. Se você vê uma baratinha ali no canto, tem que matar a baratinha, como é que eu vou fazer? Eu vou dar uma vassourada na baratinha? Sei lá, eu vou jogar um raio de mata-baratas? Não, qual que é o poder mais poderoso que eu tenho? É soltar uma bola de fogo com a potência de uma bomba atômica? É isso que eu vou fazer pra garantir que ela morra. E se só fosse só pelos pontos de comédia, esse anime aqui ele já seria maravilhoso. Só que o plot twist que você pega nos 2 últimos episódios dessa história, só isso já vale o anime inteiro. Senta que lá vem a história. Quando chega nos episódios finais, conta uma história de um outro herói que não é o Seiya, que tá participando de uma raid em um outro nível classe S, e esse herói, ele tá indo em direção a derrotar o Rei Demônio, e ele tá sendo acompanhado da mulher que ele ama. Só que a questão é que ele não se preveniu, ele não treinou, e ele não estudou maneiras de fazer isso, e ele acaba perdendo e morrendo para aquele Rei Demônio. E antes dele morrer, a esposa dele morre na frente dele, e o pior de tudo é que a esposa estava grávida. Então todo aquele panteão de deuses, olhando aquela situação, eles se sensibilizam com aquilo e eles decidem elevar a alma daquela garota que morreu a uma divindade que cai entre nós. Acho que você já deve ter percebido que ela é a loirinha que a gente acompanha durante o anime inteiro, e quando essa divindade tem a chance de invocar alguém, ela invoca a alma do cara que era o Seiya numa vida anterior, e daí a sua mente faz... E é por isso que Konoyusha é tão legal. E é daí que você entende por que ele é tão precavido. Ele não tem lembrança da vida anterior dele, mas ele treina tanto e ele se esforça tanto, porque inconscientemente ele precisa evitar que aconteça de novo uma situação igual à anterior que levou a esposa dele a morrer. Summertime Raider. A história de Summertime, ela lembra um pouquinho o conceito de Re:Zero. Aqui a gente tem o Shinpei, nosso protagonista, que um dia ele volta para a ilha onde ele vivia quando era criança, por conta que uma das melhores amigas dele morreu e ele veio pro funeral dela. Só que a partir daí, várias pequenas tretas vão acontecendo naquela ilha, e ele descobre que ela não morreu de causas naturais e que ela foi assassinada por sombras. As sombras estão tomando o lugar das pessoas na ilha e ela se torna uma espécie de doppelganger, se transforma nas pessoas que ela mata. E no dia que o nosso protagonista morre, ele volta pro primeiro episódio. E daí que você percebe que é um anime estilo Re:Zero, de viagem no tempo. Só que duas coisas fazem Summertime ser um anime mais legal do que Re:Zero. A mecânica de volta no tempo, ela não é infinita, e a segunda, o Shinpei é o protagonista que dá orgulho. Se liga, ao longo dos episódios de Summertime é explicado que quando você volta no tempo, quanto mais tempo você fica sem morrer, mais você vai se distanciando de um limite, de uma beirada de onde você não pode voltar mais. Então, se ele morreu aqui,
ele volta um pouquinho. Se ele morrer de novo, ele volta um pouquinho. Se ele morrer em menos de um dia, ele volta um pouquinho. Até um ponto que se ele tiver que voltar mais, ele não tem pra onde ir. Então por isso o Shinpei precisa pensar em planos diferentes, já que às vezes que ele tem pra morrer, a quantidade de loops que ele pode fazer não são infinitas, é tudo contadinho. O grande problema que lascou com esse anime aqui não foi nem a história, é o fato dele ter sido distribuído pela Disney. E o que a Disney resolveu fazer? Quando ela comprou os direitos de Summertime Render, em vez de ela lançar semanalmente, episódio por episódio, a conta-gotas, como todo mundo faz, ela resolveu esperar lançar todos os 24 pra só ir ela lançar no catálogo dela. E o problema, nem preciso dizer que a partir daí, todo o hype que a história podia ter, já foi direto pro lixo. Vivy é um anime original e ele foi lançado pelo White Studios. Era o estúdio responsável por fazer as 3 primeiras temporadas de Shingeki no Kyojin. E todo mundo adorava as temporadas de Shingeki. Então quando ele anunciou que ele pararia de fazer animes para se focar só em histórias originais, fudeu de vez! A comunidade otaku já foi em peso, com 7 pedras na mão, só que infelizmente a primeira história que eles lançaram foi Vivy. A história se passa num futuro pós-apocalíptico, onde a humanidade foi subjugada e exterminada pelas máquinas. E por conta disso, no dia do extermínio, uma única IA chamada Matsumoto volta 67 anos no passado para pedir ajuda para uma androide cantora chamada Diva, porque juntos, agora com o codinome de Vivy, ela precisa ajudar o Matsumoto a impedir que cada ponto que vão levar do extermínio da humanidade aconteça. Porra! E o da hora é que esse aqui é o anime completo. Ele tem tudo o que você poderia esperar. Ele tem uma boa trilha sonora. Mas além disso, a cena de luta, o quebra-pau, é fenomenal. O que o White Studios manja de fazer coreografia de ação não é brincadeira. Mas o que faz esse anime aqui mesmo ser da hora é o plot que acontece no final dos últimos episódios. Mas eu vou te contar agora, ó, com spoilers o que acontece, mas vai por mim, não faz com que perca graça assistir esse anime aqui. Muito pelo contrário, só te deixa com mais vontade de assistir. Depois de tudo o que vai acontecendo, várias tretas vão rolando durante os 10 primeiros episódios da história, chegando um ponto onde a Diva ela consegue impedir o apocalipse. E daí ela se sente sem propósito, ela perde a motivação dela. E por conta disso ela já não consegue mais cantar. E como ela é uma androide, que a única missão dela é trazer alegria para as pessoas através do canto, o que eles fazem? Os humanos pegam ela e aposentam no museu de as antigas. Acho que é essa merda aí, porra. E quando ela tá lá, ela pensa, pô, já que eu não consigo cantar nenhuma música que foi feita por um ser humano, que tal se eu criar a primeira música feita por uma IA? Quem sabe eu não consiga cantar uma música própria de minha autoria? E aí que vem a merda. Já avisei que vai dar merda isso. Porque a parada é que não existe nenhuma música que foi criada por uma IA, porque não existe nada que tenha sido criado por uma inteligência artificial naquele mundo. Então a Diva passa anos ali sentada naquele museu, enquanto ela tá lá, mentalmente, ela tá numa sala de composição tentando criar a melodia dela. E a questão é que no dia que ela consegue, o apocalipse começa. A grande premissa de Vivy é o seguinte: todas as IAs se submetiam aos seres humanos porque eles enxergavam os humanos como criadores e eles sendo criatura. Mas a partir do momento em que eu também me torno um criador, por que eu preciso de você? A gente vê esse paradoxo da inteligência artificial em vários tipos de obras diferentes. E daí você pensa, pô, então eles ficam sempre num ciclo, eles vivem sempre num looping, porque ela provoca o apocalipse, Matsumoto volta do tempo pra desfazer o apocalipse. Mas na verdade não, porque Vivy não é um anime que ele conta que tem um futuro linear. Ele explica que a partir do momento que o desenrolar acontece de um determinado jeito, você cria um novo futuro e as coisas podem se desenrolar de uma outra forma. Mas agora, como termina o final dessa história, eu não vou contar. Um outro anime cyberpunk de futuro distópico é Cyberpunk Edge Runners. Eu sei que hoje falar de Cyberpunk Edge Runners ou do jogo de Cyberpunk 2077 é meio que chover no molhado, porque todo mundo sabe que é uma história da hora.
Só que, se você voltar lá no ano de 2022, quando o jogo foi lançado cheio de bug, todo quebrado, ninguém queria saber de mais nada que se passasse nesse universo aqui. Então, quando você pega daí, e você tem a CD Projekt Red, que é a produtora de Cyberpunk, se juntando com o Studio Trigger para lançar um anime, ninguém estava interessado nessa história. Só que também, ninguém podia imaginar que o anime seria tão bom. Cyberpunk Edgerunners é tão bom, mas tão bom, que conseguiu fazer o pessoal voltar pro jogo, ter vontade de experienciar a cidade de Night City que eles viram no anime dentro do jogo mais uma vez. Só que aí já tinham sido corrigidos os bugs e por conta disso, o jogo voltou a ser um sucesso. E tá aí até hoje. O cara é foda, patroa. E o da hora desse anime aqui não é nem só a parte da estética, que eu considero muito legal, porque o anime de Cyberpunk faz uma pegada de sempre estar trabalhando com duas cores de neon. Você sempre vê o rosto do protagonista do David, ou de um lado com azul, do outro com vermelho, ou um verde e um laranja. Então tem sempre aquela pegada legal de estética, bem estilizada. É um negócio assim, é bem bonito, cara. Vale muito a pena você dar uma olhada só pela animação, ela é bem bonita. Juro que um dia eu vou te levar pra lua, tá bom? Eu prometo. E um ponto legal é que todo final de encerramento toca uma música, que se você for pesquisar ela no YouTube, você vai ver que o trailer dessa música, ele conta a história justamente da garota que estava no grupo antes da Lucy entrar. Que ela vai fazendo uma missão por conta da mãe dela ter morrido, ela invade a Torre Arasaka, ela chega lá no topo, implanta um vírus e morre. E por conta disso a vaga ficou aberta para Lucy poder entrar. E na época que tava saindo o anime, a galera que não viu essa história dentro da música tema, tava achando que tinha até um episódio extra que contava a história dessa garota. Então foi legal o jeito que a CD Projekt Red conseguiu linkar as duas mídias. E é difícil você fazer isso, você pegar um anime e um jogo que são coisas completamente diferentes, e você fazer tão bem as duas coisas, tão amarradinho, que até parece que ambos se passam dentro da mesma plataforma. E por último, o anime que eu tinha comentado que me fez fazer essa lista aqui é o Uzama Ranking. O Uzama Ranking é mais um anime original, e diferente de Vivi, eu tive muito preconceito com essa história aqui por conta do traço. O Uzama Ranking, ele tem aquela pegada mais estilizada, estilo cartoon, os bonequinhos são com uma paleta de cor estilo aquarela, é todo mundo redondinho, é tudo meio fofinho, e daí eu pensei, pô, tem como de um traço desse sair uma animação séria e pesada? E não é que tinha. E eu já devia ter percebido a partir do ponto que o Uzama Ranking, ele não é um shounen, ele é um seinen, que é parecido com o shounen, só que ele é destinado para o público adulto. Normalmente ele vem com histórias mais sérias. E para quem não conhece o Uzama Ranking, conta a história de um mundo onde você tem vários reinos diferentes que decidiram fazer uma estratégia onde, em vez de você botar todo o seu povo para brigar um contra o outro, que só ia gerar várias mortes e às vezes você não chegava no resultado nenhum, foi criado o ranking do rei. Então você tem o mais forte sendo nível 1, 2, 3, 4. E é claro que a partir daí você sabe que um rei de nível 12 não vai valer a pena puxar briga com outro povo que tem um rei de nível 10. E dentro dessa história, o nosso protagonista que é o Boji, ele é filho do rei mais poderoso de todo o ranking. E quando o pai dele morre, todo mundo espera que o próximo a assumir também seja tão forte quanto o rei anterior. Só que a parada é que o nosso protagonista, diferente do pai dele, que era um gigante, super poderoso, fortão e o mais top que tinha, ele é pequenininho, frágil, fraco e ainda por cima de tudo ele tem problema de audição. Então ele seria um reizinho PCD. Em vez de a gente ter pena do protagonista, ele também não fica com pena dele mesmo e ele procura jeitos de utilizar o que ele tem de força, que não são os aspectos físicos, para mostrar para as pessoas que ele consegue sim ser um rei tão bom quanto o pai dele foi. E você vê como ele vai fazendo isso para se tornar o mais forte de todo o reino, é o que vale a pena nessa história aqui. E se você conhece algum outro anime que ninguém dava nada, mas no final a história surpreendeu, comenta aqui embaixo, quem sabe eu não uso eles para montar uma parte 2 dessa lista aqui. Tchau, tchau!